tivesse sido feito um tratamento térmico posterior, pode ser que o material tivesse voltado ao comportamento mais próximo do esperado, né? Mas é importante sempre a gente lembrar disso, né? Ó, aquele material ali é bem conhecido, catalogado, as propriedades. Se eu for ensaiar aquele material, vai dar o mesmo resultado que eu já tenho catalogado. Agora, pelo processo que estava sendo utilizado ali na fabricação, eu estava alterando significativamente as propriedades daquele material, né? E aí, realmente, o simulado não estava batendo com os experimentais daquela peça, né? Mas isso aí é importante para a gente ver, né? Como tudo depende do nível de detalhe que a gente está trabalhando em cada projeto, né? No ano passado, eu participei aqui da faculdade onde eu trabalho, do projeto do Aerodesign. Não sei se vocês conhecem aquela competição dos aviões de controle remoto. Sim, já participei. Na internet, é muito legal. E eu achei bacana também, né? Aí eu estava dando um apoio ali justamente para o pessoal no modelo de simulação. E uma parte ali do avião era uma gaiola que estava sendo feita com varetas de fibra de carbono, né? Com o objetivo ali de deixar o mais leve possível. A gente teve que adotar uma estratégia logo no início, né? Qual que foi essa estratégia? Nós vamos modelar aqui a fibra de carbono como um material compósito, ou seja, nós vamos ter que ter as propriedades aqui de cada um dos materiais que faz parte dela, ou nós vamos adotar aqui um modelo simplificado, né? A gente partiu para um modelo simplificado. Como que a gente fez isso? A gente fez vários ensaios de tração e flexão nas varetas, inclusive com varetas com tamanhos diferentes, e a gente calibrou um material isotrópico que estivesse representando bem aquelas varetas ali. Mas por quê? Porque a gente simplesmente não ia ter como ensaiar cada parte ali do material, né? As fibras, a resina, como que elas estavam ali interagindo, né? Então, seria impraticável fazer isso, né? Então, a gente elaborou, inclusive, modelos de falha, né? Quais são as cargas limites aqui para essas varetas em determinadas condições, né? Então, tudo depende ali dos recursos que você tem disponível. A gente pode sempre olhar no nível macro ou pode ir ali olhar no nível micro, né? Inclusive, quando essas varetas, elas eram conectadas, né? Então, por exemplo, eu tenho uma aqui e eu tenho uma aquelas outra... varetas de pultrudado? Opa, desculpe? É aquelas varetas de pultrudado? Pultrusão? Olha, São varetas de fibras unidirecionais, né? Que está na direção da vareta. não. Essa aqui, a fibra não era na direção da própria vareta, não. Elas eram cruzadas, inclusive. Tá. Fica difícil calcular. Na junção das varetas, a gente estava utilizando aqui algum tipo de conector, né? E o que a gente optou por fazer? Não colocar o conector no modelo de simulação e testar esse conector, verificar quais são as flexões máximas que ele suporta, né? E aí, depois, lá no modelo de simulação, a gente obteve aqui os esforços de flexão que estavam atuando nessa região. E a gente usou isso como critério de falha, né? Então, assim, eu sempre posso ir em diversos níveis. Posso ir lá no nível do detalhe do material ou posso ficar no nível mais macro, né? No nível ali do componente. Aí, no caso, você julgou que a conexão seria o fusível, né, do sistema. Exatamente. Tá? Professor, achei bem interessante o exemplo que o senhor deu, que eu acho que é exatamente a abordagem que eu teria e vou ter, né? Mas só um comentário, o senhor só partiu para essa linha de ação, né? Escolhendo lá definindo o material linear isotrópico como idealizando bem o seu material, representando bem o seu material, por causa do ensaio de tração, né? Porque provavelmente o senhor viu ali que dava para considerar ali um linear e foi.
porque caso contrário, não daria e você teria que partir para um outro modelo de material, digamos assim, né? Então, assim, mais ou menos o ensaio de tração balizou a tua decisão macro, a tua análise macro do material, foi isso? Foi isso, junto com outros dois fatores, né? Um é o recurso que você tem disponível. Então, assim, mesmo que eu quisesse, eu não ia conseguir outros tipos de ensaio, né? E outra coisa que é bastante importante também, a gente nunca pode esquecer, né? Que sempre que a gente está fazendo simulação, está atrelado a um projeto, né? E qual que é o objetivo da gente ter um modelo mais detalhado? É tentar chegar num resultado mais preciso e que te permita ter algum ganho com aquilo, né? Então, assim, mesmo que eu conseguisse um modelo mais detalhado nesse caso aqui, eu estou falando do meu caso específico, será que eu conseguiria uma redução de peso assim tão significativa que justificasse esse esforço? Às vezes não, né? Então, isso é uma pergunta que eu sempre faço para quem procura, por exemplo, nosso grupo lá de simulação, né? Olha, qual é o tipo de ganho que você está esperando? Ah, eu estou pensando aqui em reduzir 30%. Ah, bacana. Talvez isso justifique o custo de você ter um modelo mais detalhado. Ah, eu estou pensando aqui em ganhar 2%. Quanto que isso representa em dinheiro? Tanto. A gente pode até dizer, olha, isso aí não paga nenhum modelo de simulação. Então, assim, é melhor você trabalhar com um modelo simplificado e, e você vai ter o seu resultado ali com um custo menor que é compatível com aquele produto que você está ganhando, que você está trabalhando, né? Então, essa questão assim do nível de detalhe do modelo, ela depende muito também do ganho que você espera ter com aquilo, né? Existem projetos que são altamente específicos, que justificam você investir em modelos mais detalhados. Da mesma forma, Agora, tem produtos onde a parte estrutural não é nem a mais significativa, né? E aí não justifica simplesmente você ter um modelo tão detalhado. agora, professor, só uma dúvida. Quando você está trabalhando na empresa lá, resolvendo problemas diversos, como é que você valida esse produto, esse modelo? Porque a validação parte de você confrontar os resultados, tanto com os resultados seja analíticos ou numéricos ou experimentais, resultados obtidos em testes experimentais. Então, essa validação, no caso, esse problema, né, esse modelo, enfim, né, vai ter esse tipo de situação e pode ser resolvido dessa forma. Como que você chega nessa solução, né, nesses resultados? Você confronta esses resultados com outro tipo de método? Ou é tudo baseado em análise numérica? Ou você faz isso tudo numericamente, né? E aí, para mim, já não encaixa como uma validação em si, uma verificação, né, numérica do ponto de vista numérico, né? Ele está aprovado, no caso, né? Para mim, na minha concepção. Olha, isso aí depende muito da experiência que a empresa tem com aquele produto, né? Então, por exemplo, quando eu trabalho, eu posso falar porque já é uma coisa assim mais conhecida, né? Mas quando eu trabalhava na Bardella, por exemplo, a gente elaborava modelos de simulação de estruturas de 40 metros de altura, milhares de toneladas, e o cálculo era feito simplesmente com a simulação. Não tinha um ensaio, um teste experimental, né? Mas por quê? Porque a empresa já tinha ali um histórico grande de diversos equipamentos sendo construídos, medidos, testados, colocados em campo, provados, e que permitia você ter uma confiança ali no seu modelo de simulação suficiente, né, para que só ele fosse utilizado, tá? Então, de novo, estou falando aí de estrutura de 2.000 toneladas, 40 metros de altura, calculada só com simulação e pronto, e não tinha problema nenhum, né? Então, aí até hoje funcionando, nenhuma caiu até hoje, né? Agora... Mas, professor, rapidinho, só um parêntese, mas aí ela estaria baseada em alguma norma, tipo a 8800, ou baseada em estruturas metálicas, ou em outra norma, ou simplesmente
baseado em estruturas de cálculos que já foram estudadas, etc., e aplicadas. Quando a gente está falando desse tipo de equipamento, né, equipamento de movimentação de carga, equipamento hidromecânico, a norma ela normalmente coloca critérios bem específicos para cálculo analítico e ela deixa uma abertura para o que ela chama de cálculos especiais. O que é cálculo especial, né? Algum tipo de simulação que você está fazendo. E aí o fabricante, o projetista, né, é responsável por garantir ali que ele está usando os critérios adequados. Agora, já existem normas, por exemplo, como as normas de vaso de pressão, que elas têm bastante detalhes sobre como o modelo de simulação deve ser elaborado e analisado, né? Não só elaborado, mas como ele deve ser analisado. Então, depende bastante do produto ali que você está trabalhando. Agora, por exemplo, eu nunca faria apenas um modelo de simulação de um produto que eu nunca tenha calculado na minha vida, né? Por quê? Porque se ele tiver materiais ali que eu não conheço o comportamento e eu não tenho nem experiência do processo de fabricação daquele produto, né? Eu não sei quais são as tolerâncias envolvidas durante o processo de fabricação. Será que tem alguma alteração significativa? Principalmente se for um produto aí que envolva algum tipo de risco, né? Aí sempre vai ser atrelado a algum tipo de experimento, né? Então, tudo isso aí realmente assim não tem jeito, depende da sua experiência com aquele tipo de produto. E da criticidade dele, né? Não tem jeito, né? Ok? Aí até o Lucas comentou aí, né? Sobre o modelo aí da estampagem, né? Também não batia, né? Mas acontece mesmo, né? O processo de fabricação pode influenciar significativamente. Boa noite. Tudo bem? Opa, tudo bem? Eu tive esse problema aí. Eu tinha que fazer uns cálculos de tolerância, né? Para testar a montabilidade de uma carroceria. Quando eu jogava naquele software Autoform, os resultados que ele me entregava, eles não tinham nada a ver com o que tinha sido manufaturado, né? E nós fomos ver, era um problema de input, ou seja, as propriedades mecânicas que estavam sendo imputadas no Autoform não estavam de acordo com o catálogo do fabricante. Aí tivemos esse problema aí. Perfeito, mas é isso mesmo, né? E aí é isso, né? A experiência ajuda muito, né? Se tem uma empresa ali que já está acostumada a fabricar determinado tipo de produto, ela vai ter aquela experiência que vai permitir com que ela possa contar cada vez mais só com a simulação, né? Ou só com cálculo analítico, né? Agora, quanto menos experiência ela ainda tem que se basear ali nos métodos experimentais, né? Eu participei, né, de um determinado apoio aí para uma empresa um tempo atrás, em que eu achei até bastante interessante no seguinte sentido. Aí até assim, o que eu vou falar não é uma crítica para a empresa, né? Muito pelo contrário, tudo faz parte aí do aprendizado, né? E era uma empresa que fabricava estruturas metálicas. E o que eles colocaram que eu achei super interessante, né? Que eles iam construir a estrutura, que era relativamente grande, né? Tinham ali, se eu não me engano, eram 20 metros de altura, era uma estrutura relativamente grande. E que eles iam ensaiar a estrutura. E aí eu perguntei, nossa, mas ensaiar essa estrutura? Porque, assim, estrutura metálica normalmente é uma coisa, assim, bem conhecida, né? Dá para a gente considerar só a simulação ou só o cálculo analítico e confiar bastante nesse resultado. E eles disseram que eles ensaiavam porque eles já tinham tido vários problemas em campo, né? Aí a gente foi olhar ali o modelo e eles estavam utilizando um modelo de treliças. Perfeito, até aí nenhum problema. Mas o que estava acontecendo? Eles tinham ali determinadas regiões da estrutura onde eles usavam placas de ligação para unir as barras.
já foge um pouquinho do comportamento de treliça, mas é perfeitamente aceitável. Opa, perdão. Perdão. Mas mas é aceitável, né? Não é nada assim demais. Mas quando a gente for olhar aqui no detalhe, o que estava acontecendo? Chegava uma barra aqui, aí chegava... Essa aqui podia até continuar. Aí chegava outra barra aqui e chegava uma outra barra aqui. E eles estavam soldando. Mas o que estava acontecendo? Ó, as linhas de centro aqui das barras não estavam coincidindo. Quando as linhas de centro não coincidem numa placa de ligação, aí você vai começar a ter flexão aqui significativa nessas barras, né? E aí o modelo de treliça não considera flexão, né? É um modelo que você escolheu que não é o adequado, né? Por isso que eles estavam tendo problema em campo. Algumas estruturas deles eles estavam calculando como treliça e em campo elas estavam falhando, mas por quê? Porque não era uma treliça. Eles tinham que calcular de outra forma, né? Então a gente sempre tem que ficar atento a isso, né? A gente que escolhe como aquela determinado componente vai trabalhar. Se a gente fez a escolha certa ou não, aí os resultados vão dizer ali depois na prática para a gente, né? Então, a gente sempre tem que tomar cuidado com isso, né? As hipóteses que a gente adota e os modelos que a gente adota. E, obviamente, quanto mais experiência a empresa tem, né? Mais os modelos ali que aquela empresa vai utilizando vão ficando mais confiáveis, né? Tem uma coisa que eu sempre digo para o pessoal que é o seguinte, a gente está em 2021, né? Às vezes a gente esquece que os modelos, né, de cálculo estrutural usados há 100 anos atrás, por exemplo, eram modelos ruins, que tinham vários aviões que simplesmente desintegravam, tinham vários navios que, quando eles entravam na água pela primeira vez, eles simplesmente quebravam no meio, várias estruturas aí que falhavam. Por quê? Porque a gente não tinha modelos bons de cálculo, né? E era modelo analítico mesmo de cálculo, né? Mas hoje a gente está em 2021, então a gente tem vários modelos aí que já foram sendo testados e que a gente pode confiar neles, né? Professor, uma dúvida. Opa! Opa, boa noite a todos. Uma dúvida, nesse exemplo que o senhor deu, aí no caso dessas treliças, o modelo de simulação deles lá, ele estava correto? Assim, as treliças estavam batendo certinho, o ponto de trabalho estava formando nó e o problema era de fabricação ou o modelo mesmo já apresentava problemas? Ah, não. O construído deles era assim mesmo. As barrinhas não estavam chegando aqui, elas não tinham as linhas de centro aqui coincidentes. Certo, não formava o ponto de trabalho, não formava o nó estrutural certo, né? Não formava isso. Certo, mas na simulação, né, no que eles calculavam para título de projeto, estava correto. Então, era um problema de fabricação mesmo, de procedimento de fabricação. Olha, na verdade, eu considero que era um problema mesmo de projeto, né? Elas deveriam coincidir aqui no projeto. No projeto não coincidia. Para eles era mais... Acho que a dúvida dele é se ele estava calculando com elas fora do nó, né? Não, a dúvida dele é exatamente essa que ele falou agora. Era se no projeto estava certo ou não. O projeto já estava errado. O projeto estava certo ou errado? Ah, o projeto estava errado já. Ah, entendi. Não, entendi. Ó, porque isso errado... vem de encontro ao que o senhor já falou anteriormente, né, das formas, né, de conceber um projeto, né, o método analítico, o método computacional, e assim, no meu ponto de vista, eles caminham juntos, né, tem que caminhar sempre junto. Tudo aquilo que é possível a gente calcular analiticamente, eu acho interessante a gente fazer essa verificação até para perceber depois na simulação se a gente está no caminho, né. Um vem a aprovar o outro, né, digamos assim. Exatamente, né? E ó, deixa eu só colocar aqui, né? Quando eu digo que estaria errado, né? É assim, está errado como modelo de treliça. Nada impede de você construir assim
e calcular dessa forma. Você só não pode considerar mais que é uma treliça, porque aí já não é mais uma treliça. Nesse caso, eles teriam que calcular as tensões de flexão também, né? Não só... Você já está carregando com o momento, né? Esse componente aí. Né? Na treliça já não trabalha assim. Né? Exatamente. Isso. Né? Então, assim, não estou julgando o que é o melhor ali estruturalmente falando, né? Eu acho que a treliça seria melhor, né? Mas se eu quiser construir diferente disso, eu posso, e é só eu calcular de acordo ali com o que eu estou projetando, que não tem problema algum. Né? Não, mas achei interessante porque é uma coisa que você vendo simulação, né? Você tem que ter uma expectativa do que você tá modelando, né? Tem que ter uma ideia do que você está modelando para que quando vem o resultado a interpretação ela seja o mais fidedigna possível, né? Vamos dizer assim. Exatamente. E isso aí não tem jeito, é até um pouco de experiência mesmo, né? Tem que ter um pouco de experiência ali naquele produto para você saber se aqueles comportamentos são adequados ou não. Os modelos que a gente tem solução analítica, né, exatas, né, que a gente consegue calcular, é até mais fácil, né, você perceber essas nuances. Agora, quando você pega aí, de repente, geometrias muito complexas, né, de muitas reentrâncias, nervuras e tal, aí você já começa a ter... Assim, a experiência conta muito, né? Você já tem uma ideia do que esperar. Sim, com certeza. E nunca esquecer daquilo que eu comentei, né? Que você sempre tem que estar com o olho ali no nível de detalhe do seu modelo e o ganho que aquilo pode trazer para você, né? Então, tem um colega que trabalha comigo, que ele trabalha bastante ali com projeto de estruturas metálicas. E quando pedem para ele fazer um modelo de simulação, tem muita gente que fala, pô, mas você não colocou aqui a junta parafusada no modelo de simulação, né? E ele fala, não, mas eu não ponho isso no modelo, né? Eu pego os esforços resultantes ali do modelo de simulação e dimensiono a junta com modelos analíticos, né? E tem muita gente que questiona, ué, mas já que você está fazendo com modelo de simulação, por que já não coloca tudo lá? Bom, primeiro porque o nível do modelo cresce muito, você vai ficar com um modelo bem mais complexo. E segundo, por mais que você otimize uma junta parafusada, você não vai ter nunca um ganho que justifique esse modelo de simulação tão mais complexo. A não ser que você esteja num projeto ali altamente específico, onde você tem uma junta que é completamente fora do padrão e que aí sim vale a pena você estudar aquela junta para tentar deixá-la ali de uma forma otimizada ou às vezes até mais segura, né? Mas belo exemplo disso aí, padrão, né, professor? não vai valer a pena. Um belo exemplo disso que você está falando aí é quando você tem que dimensionar, por exemplo, o banzo de uma ponte, né, o tabuleiro dela, onde você tem aqueles perfis soldados. A Usiminas, por exemplo, fabrica muito esse tipo de estrutura. Aí vale a pena essa condição que você está nos colocando aí. Exatamente. Eu tenho até um exemplo aqui que eu acho bem interessante. Deixa eu só ver se eu acho ele bem rapidinho aqui. Ele é bem antigo. Enquanto o senhor procura, eu gostaria de comentar essa questão dele não representar as juntas aparafusadas e usar um método analítico. Quem já sofreu um pouquinho com estudar uma junta parafusada no software vai entender a questão das não linearidades, né? O teu cálculo vira, em vez de ser 1, vira 50, né? Exatamente. Né? Ó, aqui tem um caso que eu participei acho que tem uns 15 anos já isso aqui, que é uma ponte rolante, né? É da Bardella, professor? Essa é. Conheço essa ponte aí. Oi? Conheço essa ponte aí, Bardella, legal. Só uma curiosidade. E o que foi interessante, né? Isso aqui coincidiu com uma época onde estava sendo introduzida a ferramenta de simulação na empresa, né? Então, a gente estava experimentando ali, utilizar a ferramenta de simulação em vários tipos de produto, né? Ó, comportas, lembra que eu comentei com vocês? Ó, estruturas de 30 metros, 1.500 toneladas. Isso aqui é só simulado. Isso aqui não tem teste experimental, né?
Cadê a ponte agora? Sumiu. E ponte rolante, por exemplo, né? Qual foi uma das conclusões que a gente chegou logo que começou a aplicar a ferramenta de simulação para ponte rolante? É o seguinte, olha, elementos finitos para ponte rolante traz ganho quase que zero. Você vai fazer a simulação de uma ponte rolante utilizando o modelo de elementos finitos, o resultado vai ser praticamente idêntico àquele que você faz usando um cálculo estrutural. Você não vai ter um ganho ali significativo que justifique esse investimento, né? Tem vários modelos de simulação, de cálculo, já prontos aí numa planilha de Maticad, por exemplo, que vão dimensionar a ponte exatamente do mesmo jeito que vai sair do modelo de simulação, né? Então, esse é um caso onde não vale muito a pena, né? Agora, essa ponte aqui, por exemplo, ela era uma ponte que na região aqui de máximo cisalhamento, ela tinha 2 aberturas bem grandes. Aí é o seguinte, ó, não tem modelo analítico muito bom para resolver isso aqui. Aí esse aqui é um exemplo onde um modelo de simulação trouxe bastante ganho ali na hora de dimensionar o equipamento. Mas por quê? Porque é uma situação onde o modelo analítico já deixa de ser assim confiável, digamos assim, né? Para uma seção desse tamanho aqui, com essas aberturas, já ficaria mais difícil de você ter um bom modelo analítico para essa região. Existe um modelo analítico? Existe, mas ele acaba que ele vai hiperdimensionar essa região aqui, né? Justamente pela complexidade geométrica dela. Então, nesse exemplo aqui, valeu a pena, né? Agora, para uma ponte normal, onde não existam essas aberturas aqui, não vale a pena, né? Outro caso interessante é esse aqui, ó. Não sei se vocês já viram. Isso aqui é uma bifurcação de uma tubulação, né? Esse caso aqui eu achei bastante interessante pelo seguinte sentido. Existe modelo analítico, inclusive sugerido por norma para você dimensionar isso? Existe. E ele foi feito. E, inclusive, é esse que está aqui do lado esquerdo, né? Esse modelo de simulação foi feito baseado no cálculo analítico. Aí a gente rodou com simulação. O modelo de simulação indicou que esses reforços aqui deveriam ser da ordem de 1/3 dos reforços indicados pelo cálculo analítico. Olha lá, 1/3, bem menores. E quando a gente fez os ensaios mecânicos, né, a gente fez em escala reduzida, né, mas fez os ensaios mecânicos. O modelo com reforço menor apresentou tensões menores, porque ele tinha bem menos pontos de concentração de tensão, né? Então, esse aqui é um caso típico também, onde o modelo analítico já não vai ser tão bom, né? Por quê? Por causa da complexidade geométrica. E aí a sua simulação vai ajudar bastante. Mas aí, de novo, né? A gente não tinha experiência com esse tipo de produto. Então, o que foi feito? Foi feito um ensaio experimental junto. Então, mas aí, no caso, se fosse feito um alívio de tensão, não daria certo, não? Não era questão de concentração de tensão do processo de fabricação, né? Era concentração de tensão porque os reforços maiores, eles introduzem uma rigidez local muito maior. Entendi. Né? Então, quando você deu flexibilidade aos reforços, a estrutura passou a se deformar de uma forma mais uniforme. E aí as tensões, de uma forma em geral, reduziram, né? Então, é um caso bem bacana aqui para a gente ver onde a simulação pode ajudar o cálculo analítico e com o apoio do experimento, né? Porque, como era algo novo, a empresa não tinha essa experiência, foi feita aqui uma peça com extensometria, né? Para confirmar aquilo que estava sendo proposto. E até relacionado aqui ao que a gente está conversando, eu acabei lembrando aqui de um caso que, inclusive, eu tinha até preparado um modelinho aqui para mostrar para vocês, né? Então, tem esse slide aqui, vocês devem ter visto lá nos vídeos,
que sempre tem alguém que pergunta, né? Nossa, professor, mas eu tenho 2 vigas aqui conectadas. Realmente, quando eu conecto dessa forma, se comporta aqui como uma viga com um pino, né? E quando eu faço a solda aqui dos flanges, né? Da minha viga, se comporta, então, como se fosse uma conexão rígida, né? Então, um engaste e um apoio. É isso mesmo que acontece? Aí, uma coisa bacana é que a gente pode usar a simulação até para entender melhor um problema como esse aqui. Então, olha só, eu vou calcular essa estrutura, né? Vamos supor que fosse uma estrutura que tivesse diversas conexões desse tipo. Muito provavelmente não vai valer a pena você fazer isso com um modelo de simulação tridimensional, né? Por quê? Vai ficar um modelo gigantesco e não vai trazer um ganho aí significativo para você. Normalmente, a gente faz aí com modelos simplificados mesmo de viga. E ainda que eu vá fazer a simulação, eu faço com modelos de viga também, né? Tá, mas e aí como é que a gente vai representar essa união aqui? É tipo engaste rígido ou é tipo apoio pinado aqui, né? Isso é uma coisa que a simulação pode ajudar você. Então, olha só. A gente pode elaborar um modelo de simulação bem detalhado. Então, eu fiz 2 modelos aqui. Um que tem 2 vigas independentes, unidas aqui por uma peça de apoio. E outro que tem as 2 vigas independentes, unidas apenas pelas flanges aqui. Então, os flanges aqui estão conectados na outra viga, né? Então, foi feito 2 modelos aqui bem detalhados. E aqui embaixo, eu tenho 2 modelos de viga. Então, usando aqui elementos de viga. Em um deles, eu coloquei aqui um pino, né, um apoio do tipo pino, ou seja, a rotação aqui livre, e no outro, uma conexão rígida, né, como se uma fosse rigidamente colocada com a outra. Então, a gente pode pegar os resultados desses 4 modelos aqui para tentar chegar numa conclusão, né, se realmente algo desse tipo se comporta como um apoio e algo desse tipo se comporta aqui como uma conexão rígida. Opa, perdão? Eu gostaria de... Opa, desculpe. Eu só tenho uma consideração aí que eu acho importante nesse caso que você está comparando. Você está comparando apoios em planos diferentes. Concorda comigo? Porque eu trabalho bastante com juntas ligadas assim, sabe? Uhum. E num dos casos você está apoiando no plano vertical e no outro você está apoiando no plano horizontal. Então, você está fazendo uma comparação um pouco injusta, eu acho, na minha humilde opinião. Né? Olha, o objetivo aqui não é comparar para ver qual que é melhor ou pior. Né? O meu objetivo aqui é só comparar o seguinte. Será que realmente uma conexão desse tipo se comporta como um apoio e uma conexão desse tipo se comporta aqui como uma conexão rígida? É só isso mesmo. Sim, mas concorda comigo que a figura da direita você está apoiando no plano horizontal da viga. E na figura da esquerda você está apoiando no plano vertical. Então é lógico que você vai ter um comportamento muito diferente, porque os apoios são muito diferentes. Agora, talvez, né, isso eu já constatei um pouco na minha prática. Se você tivesse na figura da direita essa união pinada no plano horizontal, o comportamento seria um pouquinho mais parecido com o da figura da direita soldada. Exatamente. Não, é exatamente isso que você está falando. Né? O que eu estou colocando aqui é o seguinte.
imagina que no nosso projeto fosse assim. Quando você elaborasse um modelo de viga, a sugestão é que você considere uma conexão rígida. Olha lá, no modelo de viga não entram esses detalhes aqui. A gente que vai dizer qual é o comportamento da conexão. Então, se por um acaso você tiver uma conexão desse tipo, a sugestão é: considere uma conexão rígida. Agora, se por algum acaso a sua conexão for desse tipo aqui, aí eu não estou dizendo que é melhor ou que é pior, eu só estou dizendo, ó, se fosse essa, como é que a gente poderia considerar lá no nosso modelo de cálculo? A sugestão é que você considere aqui como um apoio, e não como algo rígido. Só as reações que ele está falando. Exatamente. É só em relação às reações, Arthur. Não em relação se é... Não, eu concordo, mas é porque ficou muito generalizado, porque como as regiões de apoio são muito diferentes na comparação, eu acho que fica muito generalizado. Você diz assim, não, a junta pinada vai se comportar como um apoio flexível, mas depende aonde que ela está pinada, né? Não, com certeza. É a consideração importante desse caso. Opa, agora Eduardo Mira que ficou confuso. Se colocar lá na aba de cima, ela continua pinada, continua com duas reações, né? Só vai aguentar mais esforço. Isso, garoto. Olha, se fosse essa daqui, eu acho, não fiz modelo, né? Mas eu acredito que ela se comportaria mais como uma conexão rígida. Sabe da onde que eu tenho essa experiência? Eu faço algumas estruturas para motores de combustão, né? E alguns dos meus concorrentes usam juntas aparafusadas. E elas trazem muitos ganhos em versatilidade, porque a junta parafusada você tem uma tolerância de montagem muito maior, porque você tem folgas de furação e você pode botar mais furações para ter uma versatilidade. E eu opto sempre pelo modelo rígido, que é completamente soldado. Dá mais trabalho para fabricar, é um pouco mais caro, mas quando você vai analisar vibrações, o modelo pinado é muito menos rígido do que o soldado, né? E aí tem muito equipamento de concorrente que não atende à norma básica. E o pessoal não entende por quê. Aí a gente fala, não, mas simplesmente a forma de conexão, porque espessuras de materiais todas iguais e tudo. E isso aqui é muito importante daí, porque se você colocar o pino em outro lugar, o comportamento muda. Então, mas não está relacionado à geometria, não? Exatamente. Né? Sim, geometria... Uma coisa é a geometria, digo, o formato é uma situação, outra situação que ele está querendo simplificar, de questão de pinado rígido, são as formas de fixar um elemento ao outro. Aí isso, na hora de fazer a simulação, você tem que demonstrar isso no modelo, né? É isso que ele está querendo falar. Mas até entendo essa relação que você está falando, mas também depende do comportamento que você está tendo aí por questões da geometria da sua peça, né? Nesse caso aqui está assim facinho de entender. No seu caso. Não estou concordando nem discordando nada, só estou botando uma ressalva, né, que eu acho assim, que comparar esse modelo com esse, ele é um exemplo lúdico para ensino, né, para você entender que muda, mas isso aqui tem que cuidar, que dependendo aonde que estão os pinos, o comportamento vai ser muito mais parecido com esse. Mas num caso aí, referente ao que o professor está explicando, e até o Arthur está comentando, no meu ver, eu considero muito, assim, depende dos seus objetivos, depende do objetivo, né? Você vai utilizar essa estrutura para quê? Você comentou em relação às vibrações, então, eu concordo contigo em relação a isso, entendeu? Então, vai muito do objetivo, do que você vai querer, dos resultados, e depende também da utilização também, na qual essa estrutura vai ser usada de alguma forma, né? Então, você tem que analisar, assim, no meu ver, né? Você tem que analisar caso a caso e aí utilizar o melhor, o que se enquadra melhor, né? Para aquele problema. Então, eu vejo bem assim, eu acho que não tem um pior ou melhor
Eu entendo a discussão, mas assim, eu acho que a resposta é sempre depende, né? Depende do que você vai estar utilizando, para que você vai estar utilizando aquela estrutura, né? Então, um vai ser sempre melhor do que o outro, dependendo da utilização. Meu ver é isso. Ó, é exatamente isso que vocês estão comentando, né? Mas talvez eu até tenha colocado aqui o meu objetivo de uma forma incorreta, né? O que eu quis colocar foi o seguinte: imagine que por algum motivo o seu projeto é esse aqui. Se é melhor ou pior, não estou me discutindo isso aqui agora. Só estou dizendo, ó, imagina que seja esse aqui, que está desenhado. Quando você for calcular, você calcula como se ele estivesse apoiado ou como se ele estivesse engastado? Essa é que é a pergunta. Aí, o que a gente está colocando aqui na figura? Se for igual a esse aqui da foto, a gente considera que é apoiado. E se for igual a esse aqui da foto da esquerda, aí a gente considera que é uma conexão rígida. Então, assim, é uma questão assim, de modelo de cálculo. Qual é o modelo de cálculo que eu adoto, se for essa condição ou se for essa condição? Independente de qual que seja melhor e para qual aplicação a gente está utilizando, né? E aí, o que eu quis colocar para vocês é que, assim, o curso de vocês é aqui uma pós-graduação em simulação, né? Então, é mais um, digamos assim, um exemplo onde você pode aplicar a simulação até para entender o comportamento de algumas situações. Então, por exemplo, esse aqui da direita, da esquerda, será que ele realmente se comporta como um apoio? E esse aqui da esquerda, será que ele realmente se comporta como uma coisa rígida? Aí a gente pode utilizar a simulação para obter algumas informações. Então, o que eu fiz aqui? Eu fiz um modelo parecido com aquele da esquerda, onde as peças vigas e is aqui estão conectadas através dessa peça aqui de conexão. E eu fiz um modelo onde elas estão conectadas aqui pelas flanges. E aí depois eu fiz dois modelos de viga, sendo que essa viga central aqui está simplesmente apoiada, e a segunda, aonde ela está conectada rigidamente, para a gente poder comparar. Então, esses dois de baixo aqui seriam os modelos que seriam mais próximos do nosso cálculo analítico. E esses dois de cima aqui são modelos sólidos, né? Então, a gente não está indicando aqui como que a viga se comporta, não está dizendo aqui, ó, isso aqui é uma viga, né? A gente está colocando aqui como se fosse um corpo sólido. Dificilmente você vai modelar uma estrutura metálica inteira dessa forma aqui, tridimensional. Por quê? Porque fica inviável, né, em termos aqui de tamanho. A gente acaba fazendo a simplificação aqui pelos modelos de viga mesmo. Mas e aí, quando eu fizer o meu modelo de viga, o que eu considero? Eu considero que está conectado rigidamente ou eu considero que elas estão aqui apoiadas? Então, uma possível utilização aqui para os modelos de simulação é justamente você poder fazer esse tipo de comparação. E aí, quando a gente simula aqui, a gente pode comparar os resultados. Então, por exemplo, essa primeira aqui, que era aquele modelo que estava conectado aqui através da minha pecinha de ligação, nesse exemplo, para essa geometria aqui, ela apresentou aqui um deslocamento de menos 1,6. Então, vou até anotar aqui do lado para a gente poder ir comparando. Ó, menos 1,6 milímetros. Já essa segunda, o zoom não é muito bom aqui para a gente anotar, né? Mas vamos lá. Já essa segunda aqui, apresentou aqui um deslocamento de menos 0,78. Então, aqui, ó, menos 0,78. Desculpa, qual foi a rotação ali no engaste para cada uma delas? Tem como avaliar isso? A rotação? É.
É porque eu fico imaginando essa que está pinada aí, se ela está descendo 1 milímetro, eu não sei quantos metros tem aí. Não, mas é pequeno, ó. Se eu colocar aqui em escala 1:1, a gente nem vê. Tá, mas que mesmo aqui está assim, exagerado, seria mesmo para a interessante. gente... Mesmo assim, não seria interessante dar uma folguinha ali para poder girar, não? Não, mas as duas estão com folga. Ela pode girar livremente aqui, ela não encosta. Aqui, na de cima, aqui, ela está podendo girar livremente. Por mais que ela gire, ela não está encostando aqui. Eu coloquei uma pequena folga ali. Tá, entendi. Aí agora vamos dar uma olhadinha nos nossos modelos de viga. Essa daqui, que estaria, digamos, pinada, ela apresentou um deslocamento de menos 2,7. Já a outra ali engastada, um deslocamento de menos 0,7. Então, esses foram os resultados aqui obtidos por esses modelos de simulação. Então, professor, qual foi o espaçamento entre as vigas aí? Desculpe? Qual foi o comprimento dessa viga na horizontal aí? Essa viga, ela está com mais ou menos 1 metro aqui, mais ou menos. Eu desenhei tudo de olho aqui. Eu não fui pegando nenhum dado assim, mas é mais ou menos 1 metro. Talvez um pouco menos. Agora, olha só que interessante. Quando eu comparo a segunda com a quarta, ó, essa aqui que estava conectada aqui pelos flanges, com essa aqui onde a gente colocou a conexão rígida, a gente percebe aqui que a gente tem resultados relativamente parecidos. Agora, quando eu comparo essa aqui da ligação com o apoio, a gente vê que a gente tem resultados aqui significativamente diferentes. Né? Só uma perguntinha. Essa aqui, que é o primeiro modelo de cima, que é pinado, né? A sua representação do pino foi um contato bonded? Foi. Ok, obrigado. Eu utilizei, eu não sei se foi por isso que você perguntou, mas eu utilizei contato aqui, mas foi mais pela questão de simplificar a malha, né? Como a gente tem dimensões aqui muito diferentes, então, para eu não ter problemas aqui na hora de gerar a malha, eu usei contato do tipo bondage aqui para simplificar. Mas, até em oportunidades futuras, a gente vai discutir aqui as implicações que existem de usar um contato desse tipo. Mas aí a pergunta que eu queria fazer para vocês é o seguinte, ó. Vocês concordam comigo que no caso aqui o lápis aqui do zoom vai saindo, né? Que no caso aqui da conexão rígida, a gente obteve até que uma concordância razoável entre o comportamento dos modelos, ou seja, se eu estivesse calculando realmente esse tipo de conexão aqui como um comportamento rígido, eu até que estou chegando perto aqui do que está acontecendo, digamos assim, realmente. Agora, quando eu considero um apoio, eu estou obtendo um resultado bem diferente aqui do que eu estava considerando inicialmente. Aí a pergunta que eu faço para vocês é o seguinte: e essas considerações que a gente colocou aqui, elas não são válidas, então? Deixa eu apagar aqui as anotações, que elas vão ficando tudo por cima, né? E essas considerações aqui, então, não são válidas, porque, tudo bem, esse aqui da direita se aproximou com a conexão rígida. Esse aqui ficou bem fora, né? Então, quer dizer que isso aqui, de fato, não se comporta como um apoio? Por que é calculado dessa forma, então?
Ou por que está sendo sugerido ser calculado dessa forma? Por falta de opção, talvez. É por falta de opção, porque se tivesse um modelo melhor, a gente utilizaria um modelo melhor, né? E também é o seguinte, né? Acaba virando uma situação mais crítica. Então, olha só. Na realidade, ela está obtendo aqui um deslocamento de 1,6. Quando eu calculei, eu obtive aqui 2,7. Bem mais do que o que de fato estaria ocorrendo. Mas por que eu vou calcular, então, como um pino? Porque é o seguinte, ó, quando eu estou fazendo meu cálculo analítico, ou simplificando pelo meu modelo de vigas, eu tenho duas opções. Ou vai ser aqui um apoio, ou vai ser considerado rígido. No modelo analítico, eu só tenho essas duas opções, né? E até mesmo no modelo de vigas, são as duas opções que eu tenho. Qual que eu vou utilizar? Bom, eu vou utilizar a que vai me trazer um resultado mais crítico, né? Eu tenho que ser conservador. Então, na verdade, quando a gente coloca algo desse tipo aqui, que esse tipo de junta se comporta como um apoio e esse aqui se comporta como um rígido, no caso do rígido, de fato, o comportamento até que é relativamente parecido. No caso do apoio, a gente considera como um apoio simplesmente pelo fato de ser mais crítico, né? Eu estou calculando uma condição que é bem pior do que de fato seria, né? E isso aí é uma possível utilização para modelos de simulação, né? Então, assim, aqui a gente não está fazendo nenhum cálculo estrutural, né? A gente pegou aqui um modelo aqui de uma determinada região, fazendo modelos com características diferentes, para a gente tentar elaborar ali, identificar se o nosso modelo analítico, né, ele realmente está sendo pelo menos conservador, né? Se pelo menos eu estou obtendo um comportamento parecido ou pelo menos sendo mais conservador. Não sei se vocês me permitem, porque a gente já está meio estourado no tempo, mas se vocês deixarem, eu fiz um curso de extensão e eu caí num caso como esses aqui, onde eu considerei a conexão rígida, simplificando uma conexão aparafusada. E quando eu observei os resultados de deformação e onde estava a tensão, eu na minha cabeça, não, esse negócio aqui está errado. Porque aonde estava a tensão máxima na peça, a forma da deformada, não condizia com a realidade da aplicação, sabe? Então comentando com o professor orientador, que era o professor Roberto, né, eu cheguei à conclusão no meu trabalho que a minha simulação serviu para eu saber simplesmente que o que eu fiz não serve para nada. Aí ele ficou meio desanimado comigo. Aí eu refiz toda a aplicação simulando parafusos, e o resultado, né, o comportamento da ligação parafusada, ela mudou completamente, né? A tensão máxima mudou, o local da tensão máxima mudou. E aí, quando eu apresentei isso, eles assim, eu concordei com tudo, menos que você disse aí que a sua simulação não serviu para nada. Eu assim, não, serviu, só para me saber que eu estou errado quando eu comecei. Esse foi meu caso com ligação, assim. Mas é isso mesmo, né? E esse caso que você citou aí é bem bacana nesse sentido, né? Qual é o nível de detalhe que eu tenho que colocar no meu modelo? Bom, vão existir situações onde os modelos de viga vão representar ali perfeitamente e você vai ter uma boa representatividade da realidade. Existem situações como essa que você colocou, que a gente precisa colocar mais detalhes no nosso modelo para poder representar melhor, né? E a gente sempre tem que ficar analisando isso, né? Eu tenho que ter o modelo mais simples possível que represente a realidade. Aí, até aproveitando, eu não lembro agora quem que comentou sobre esse tipo de junta, o fato de uma ser mais para vibrações, uma ser melhor do que a outra. Eu acabei não anotando aqui o nome, perdão. Foi o Arthur mesmo. O Arthur? Então, Arthur, por um acaso, quando você estava falando, eu estava lembrando aqui que uma das formas que a gente tem até de avaliar o comportamento da estrutura
olhando os modos de vibrar dela, né? Então, eu aproveitei e fiz aqui uma análise modal das diferentes conexões. E aí, o que eu verifiquei aqui? Esse modelo que eu considero aqui apoiado, ele deu aqui um modo de vibrar, por exemplo, com uma frequência de 300 Hz, 315 Hz, vai. Então, esse aqui foi o modo da minha estrutura vibrar, né? No caso, a primeira frequência aqui, né? Quando eu pego aquela minha primeira viga, eu vejo que ela tem um modo aqui que é significativamente diferente, né? Mais alto, né? Mostrando que ela, de fato, é mais rígida do que um modelo apoiado. E quando a gente faz aqui a análise de vibração da estrutura conectada pelos flanges, eu chego aqui numa frequência de 600 e aqui na minha que está rigidamente conectada de 628. Então, de novo, a gente percebe que essa segunda e quarta aqui, elas têm comportamentos bem parecidos, né? Tem uma diferença? Tem, mas está dando uma diferença aqui pequena entre elas, né? Então, se eu puder usar esse modelo de baixo aqui, eu vou ganhar muito em termos de tamanho de modelo e eu estou obtendo um comportamento muito parecido. Agora, realmente, esse outro... Mas esse modo de vibrar que você estava comparando, só uma dúvida minha aqui, ele não era um modo mais para frente? A gente não deveria estar olhando o primeiro modo ali? O primeiro modo não seria um pouco mais importante nesse caso? As frequências mais baixas podem ser um pouco mais críticas, né? Sim, para projeto, sim. Eu selecionei aqui os 4 modos relacionados à flexão, que era o que a gente estava analisando. Mas eu também posso olhar os modos anteriores. Ok, entendi. Agora entendi. Eu só não coloquei aqui esses primeiros porque eles estão relacionados aqui à flexão no outro plano, que não era exatamente aqui o objetivo, né? Que é justamente o que você comentou, né? Nessa direção, a viga tem uma rigidez menor, as primeiras frequências vão aparecer nessa região. Não. Mas eu filtrei aqui esses modos aqui justamente por eles representarem o primeiro modo de flexão no sentido aqui que a gente estava analisando. Ok? Bom, eu peço desculpas aí, eu estou vendo que a gente passou um pouquinho do horário, né? Mas a gente pode até fazer o seguinte, né? Nas próximas vezes que a gente se encontrar, a gente pode até voltar nesse caso aqui e discutir um pouco mais, né? Mas por hoje eu acho que tá bom, né? Senão eu passo demais do horário de vocês, né? Então, queria primeiro aí agradecer a presença de vocês, né? Inclusive a participação, né? Porque essas aulas aqui, o bom para a gente aqui desse lado é quando vocês de fato participam, né? Quando a